A alma é imortal. A alma morre. Daisy, entendi. Somos uma alma, um ser completo, físico, emocional e espiritual, correto? Dependendo do contexto, a palavra nefesh em hebraico pode significar pessoa, ego, vida ou coração. Faz sentido, porém, alguns têm uma compreensão bem diferente. Sem qualquer sombra de dúvidas, a alma humana é imortal. Esse conceito é ensinado claramente em passagens do Velho e do Novo Testamento. Vida verdadeira ou vida espiritual não acaba quando os nossos corpos carnais morrem. Nossas almas viverão para sempre, ou na presença de Deus no céu se somos salvos, ou em punição no inferno. E tem mais, nossas almas são imortais, mas só Deus é eterno. Só Ele não teve um começo nem vai ter um final. Todas as outras criaturas que têm consciência, quer sejam humanas ou angelicais, são finitas, pois todas elas tiveram um começo. Amigo, os textos mais claros da Bíblia não confirmam suas palavras. A crença na vida após a morte tem sua origem no dualismo grego que fazia diferença entre matéria e espírito. O que devo pensar? Senhor, ilumina a minha mente com tua palavra. Lembra que o homem, quando foi criado, passou a ser alma vivente? E também que a morte é o inverso da vida? Sim, pelo contexto entendi que o fôlego da vida soprado nas narinas do homem volta a Deus que o deu e corpo volta ao pó. Brigitte, precisamos usar a analogia da fé para entender a natureza da morte. O que é a analogia da fé? A analogia da fé significa que as Escrituras interpretam as Escrituras, isto quer dizer, que nenhuma passagem pode ser interpretada a ponto de conflitar ao ensino claramente exposto pela Bíblia em outras passagens. Por exemplo, se no contexto geral das Escrituras o ensino é claramente expresso, porém, aparecem outros versículos que parecem contradizer o ensino geral da Bíblia, deve-se então mudar a interpretação desses versículos, assim você descarta uma interpretação falsa. Em relação à morte, o que a Bíblia ensina de maneira geral? Qual é a verdade que claramente aparece nos diversos livros da Bíblia? Assim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, uma passagem lança luz sobre outra passagem, não devemos colocar nossas ideias sobre a Bíblia. Alguns textos do Velho Testamento são bem descritivos do pós-morte. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3 verso 19. Que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3 versos 22 a 24. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Salmos 115 versos 17 e 18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço, o Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Isaías 38 versos 18 e 19. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, e tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9 versos 5 a 10. Espere um pouco, o que o Novo Testamento fala a respeito? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, e Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, e Lázaro morreu. João 11 versos 11 a 14. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mateus 9 verso 24. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra,
fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Mateus 27 verso 50. E apedrejavam Estevão, e então, ajoelhando-se clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos 7 versos 59 e 60. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Atos 13 verso 36. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 1 Coríntios 15 verso 6. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém, por sua própria ordem, e Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15 versos 17 a 19. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5 versos 28 e 29. A evidência é esmagadora. Enquanto o Velho Testamento descreve a inconsciência da morte, o Novo Testamento chama a morte de sono, muito claro. Paulo condiciona a pós-morte somente após a ressurreição. E se não há ressurreição dos salvos, eles estão perdidos. Segundo Paulo, não há alma imortal, só a vida após a ressurreição. Espere, há outras evidências que precisam ser levadas em conta. Jesus declarou ao ladrão na cruz, em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Espere aí, precisamos levar em conta a analogia da fé. A Bíblia não se contradiz, dizendo uma coisa e depois dizendo outra, devemos interpretar a Bíblia da forma correta. Se no contexto geral das Escrituras o ensino de que a morte é como um sono é claramente expresso, porém, aparecem outros versículos que parecem contradizer esse ensino geral da Bíblia, eu tenho que mudar a interpretação desse versículo. Além do mais, o próprio Jesus após sua ressurreição disse que não tinha subido ao Pai após a sua própria morte. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20 verso 17. Talvez então, essa passagem precise ser entendida com a vírgula em outro lugar, já que o grego não tem esse tipo de pontuação. Em verdade te digo, vírgula, hoje estará comigo no paraíso. Porém, para estar em harmonia com o restante da Bíblia seria melhor. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas aí é uma questão de tradução que a sociedade bíblica precisa resolver. Pela analogia da fé, a Bíblia ensina que somente na volta de Jesus é que os salvos entrarão na vida eterna. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15 versos 22 e 23. Em Lucas 16 a descrição de vida após a morte. Amigo, precisamos utilizar a analogia da fé. Seria possível uma interpretação literal da história do rico e do Lázaro? Você pode dizer que sim, mas o que fazer com toda a evidência de que na morte não há obra, nem projetos, nem conhecimento, não há louvor, nem sabedoria alguma? Além do mais, o próprio Jesus precisou ressuscitar para vencer a morte. Outra coisa, a condenação imediata do rico ao castigo logo após a morte e a bem-aventurança do Lázaro no seio de Abraão, contradizem o ensino de que haverá ressurreição tanto de justos quanto dos ímpios, e estes para o juízo, não há condenação imediatamente após a morte.
Então, seguindo a analogia da fé, a história do rico e do Lázaro só pode ser uma parábola, uma ficção que ensina outra coisa e não a pós-morte. A Bíblia não se contradiz. A própria parábola dá indicações no texto de que se trata de uma história ilustrativa de que Deus não faz acepção de pessoas, seja ela um mendigo ou um rico. Agora faz sentido, Jesus venceu a morte com a sua ressurreição, então ele voltará para buscar os salvos que ressuscitarão em sua segunda vinda. Concluindo, ao se ler a Bíblia leve em conta a analogia da fé e o contexto, e tudo ficará bem.